O sangue escorria lentamente pelo rosto aristocrático de Lord Edmund Blackthorne quando ela o encontrou. Entre os destroços fumegantes da carruagem dourada, cercado pelo silêncio mortal da floresta inglesa, o homem mais poderoso do condado jazia indefeso como uma criança perdida. Ela deveria ter continuado seu caminho, fingido que não havia visto nada. Afinal, uma simples empregada não tinha o direito de tocar em um nobre. Mas algo nos olhos entreabertos dele, algo que não era apenas dor física, fez seu coração disparar de uma forma que jamais experimentara. Clara Whitmore não sabia que esse momento mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria segredos sombrios, capazes de destruir tudo o que conheciam sobre Ravenshollow Manor. A manhã de setembro havia começado como todas as outras para Clara. Aos 22 anos, ela despertava antes do amanhecer para acender as lareiras da cozinha, preparar o café da manhã dos outros empregados e começar a infinita lista de tarefas que mantinha a imensa propriedade funcionando. Órfã desde os 14 anos, Clara havia encontrado refúgio em Ravenshollow Manor, quando a antiga senhora Blackthorne, uma mulher de coração generoso, a acolheu após a morte de seus pais na epidemia de cólera que devastou a vila. Agora, com o falecimento da bondosa senhora e a chegada do misterioso sobrinho de Londres, a atmosfera da propriedade havia mudado drasticamente. Os empregados sussurravam sobre o novo senhor. Alguns diziam que ele era um homem frio e calculista. Outros murmuravam histórias mais sombrias sobre sua reputação na capital. Clara havia conseguido evitá-lo nas poucas semanas desde sua chegada, mantendo-se ocupada com suas obrigações na cozinha e nos aposentos dos empregados. Naquela manhã específica, ela havia sido enviada à vila para buscar suprimentos médicos para a Sra. Hensworth, a governanta idosa que sofria de reumatismo. O caminho através da floresta era mais curto que a estrada principal, e Clara conhecia cada trilha e atalho como a palma de sua mão. Carregava uma cesta de vime e vestia seu melhor vestido de lã azul escura. Não porque esperasse encontrar alguém importante, mas porque sentia que sair da propriedade exigiria certa dignidade, mesmo de uma empregada. O sol filtrava-se através das copas dos carvalhos, criando padrões dançantes de luz e sombra no chão, coberto de folhas. Clara caminhava em silêncio, perdida em pensamentos sobre sua vida incerta. Sem família e sem perspectivas de casamento, os jovens da vila a consideravam bonita demais para ser segura e pobre demais para ser desejável. Ela se perguntava frequentemente sobre seu futuro. Seria para sempre apenas Clara, a empregada órfã de Ravenshollow? Foi então que ouviu. O som foi terrível, madeira se estilhaçando, cavalos relinchando em terror, gritos humanos abafados pelo barulho ensurdecedor de algo pesado rolando em costa abaixo. Clara largou a cesta e correu em direção ao barulho, seu coração batendo descompassadamente. Conhecia esses sons. Havia presenciado acidentes similares antes e sabia que raramente terminavam bem. Quando chegou à beira da estrada principal, o que viu fez seu sangue gelar. A elegante carruagem dourada dos Blackthorne jazia de cabeça para baixo no fundo de um pequeno vale, suas rodas ainda girando lentamente no ar. Os cavalos haviam se soltado e galopavam em pânico pela floresta. Uma das portinholas estava aberta, balançando de forma macabra no vento matinal. "Socorro!" A voz rouca de um homem ecoou do interior da carruagem destruída. "Por favor, alguém." Clara desceu a encosta íngreme sem hesitar, deslizando sobre folhas úmidas e pedras soltas. Seu vestido rasgou-se nos galhos baixos, mas ela não se importou. Alguém estava ferido, possivelmente morrendo, e ela não poderia simplesmente ficar parada observando. Quando chegou mais perto dos destroços, pôde ver um homem pendurado de cabeça para baixo no interior da carruagem, preso pelo cinto de couro que o mantinha no assento.
Seus cabelos escuros estavam desarrumados e manchados de sangue, e ela pôde ver um corte feio em sua testa. Mas foi quando ele abriu os olhos, olhos de um azul acinzentado tão intenso que pareciam pedras preciosas, que Clara percebeu quem havia encontrado. Lord Edmund Blackthorne, o novo senhor de Ravenshollow, estava completamente à sua mercê. "Não se mova, milord", disse Clara, sua voz mais firme do que esperava. Rapidamente avaliou a situação. A carruagem havia rolado apenas uma vez, antes de bater contra um grupo de árvores jovens que impediram uma queda mais grave. Edmund parecia consciente, embora claramente ferido e desorientado. Quem é você?" Edmund tentou se mover, mas gemeu de dor. "Sou Clara Whitmore, milord. Trabalho em vossa propriedade. Agora, por favor, fique imóvel enquanto eu penso em como tirá-lo daí." Edmund piscou várias vezes, tentando focar a visão. Através da névoa de dor e confusão, via um rosto angelical emoldurado por cabelos castanho-dourados que haviam escapado de um penteado simples. Os olhos dela eram de um verde esmeralda extraordinário, cheios de determinação. E algo mais. Compaixão genuína, talvez. Havia quanto tempo não via essa expressão direcionada a ele? "O cocheiro", Edmund murmurou, lembrando-se subitamente de Hartwell. Clara olhou ao redor e localizou o homem mais velho a alguns metros de distância, inconsciente, mas respirando. "Ele está vivo, milord. Primeiro vou cuidar de vós." Ela estudou cuidadosamente a posição de Edmund. O cinto que o mantinha no lugar era tanto sua salvação quanto seu problema. Impedia que ele caísse e se ferisse mais gravemente, mas também o mantinha numa posição que eventualmente cortaria sua circulação. Clara precisava agir rapidamente. "Vou soltar o cinto, milord, mas preciso que confie em mim. Quando eu disser, tente se apoiar em meus ombros e deslizar suavemente para fora da carruagem." Edmund olhou para ela com uma mistura de surpresa e ceticismo. "Você é muito pequena para me sustentar." "Sou mais forte do que pareço, milord. Trabalho duro desde muito jovem." Havia uma nota de orgulho ferido em sua voz que não passou despercebida por Edmund. Com movimentos cuidadosos, Clara conseguiu alcançar o fecho do cinto. Suas mãos delicadas, mas calejadas pelo trabalho, tocaram brevemente o peito de Edmund enquanto ela trabalhava, e ele sentiu uma estranha eletricidade com o contato. Quando foi a última vez que uma mulher o tocou sem interesse próprio, sem calcular o que poderia ganhar com isso? "Pronto", disse Clara. "Na contagem de 3. 1, 2, 3. O cinto se soltou e Edmund deslizou para fora da carruagem, apoiando-se pesadamente nos ombros surpreendentemente firmes de Clara. Por um momento ficaram muito próximos, os rostos a apenas centímetros de distância. Edmund pôde sentir o perfume sutil de lavanda que ela usava, ver as pequenas sardas douradas em suas maçãs do rosto. Observar como seus lábios entreabertos tremiam ligeiramente com o esforço. Clara, por sua vez, ficou atordoada pela proximidade. Nunca estivera tão perto de um homem, muito menos de um nobre. Podia sentir o calor que emanava do corpo dele, perceber como seus olhos pareciam ver através de sua alma. Havia algo em Lord Edmund Blackthorne que desafiava todas as histórias que ouvira sobre ele. "Consegues ficar em pé, milord?" perguntou ela, tentando manter a voz controlada. Edmund testou suas pernas. Uma delas doía consideravelmente, mas não parecia quebrada. "Sim, creio que sim, mas Hartwell..." "Vou ajudá-lo também. Mas primeiro, precisamos verificar vossos ferimentos." Clara guiou Edmund até uma pedra grande onde ele pudesse se sentar. Depois correu até onde havia deixado sua cesta. Felizmente, continha alguns panos limpos que pretendia entregar à Sra. Hainsworth. Rasgou a barra de sua anágua para ter material suficiente para bandagens. "Isso não é necessário."
protestou Edmund, quando ela se ajoelhou diante dele e começou a limpar cuidadosamente o corte em sua testa. Sou apenas um estranho para vós. Clara parou o que estava fazendo e o olhou nos olhos. Vós sois meu senhor, milord, mas mesmo que não fosseis, qualquer pessoa ferida merece ajuda. Foi assim que fui criada. Havia uma simplicidade e honestidade em suas palavras que tocou algo profundo no peito de Edmund. Em Londres, estava cercado de pessoas que diziam exatamente o que pensavam que ele queria ouvir. Aqui estava uma jovem que falava a verdade simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Como morreram vossos pais? Perguntou ele suavemente enquanto ela trabalhava. Clara hesitou por um momento. Cólera, milord. Há 8 anos. Eu tinha 14 anos quando vossa tia me acolheu. Ela era uma boa mulher. A melhor que conheci. Havia dor genuína na voz de Clara. Sinto muito por vossa perda, milord. Edmund estudou o rosto dela enquanto ela terminava de limpar seus ferimentos. Havia uma maturidade em Clara que ia além de seus anos, mas também uma inocência que o intrigava. E agora? O que acontecerá convosco agora que ela se foi? Suponho que isso dependa de vós, milord. Clara não conseguiu esconder completamente a preocupação em sua voz. Todos os empregados sabiam que mudanças eram inevitáveis com o novo senhor. Antes que Edmund pudesse responder, um gemido baixo veio da direção onde Hartwell jazia. Clara imediatamente correu até o cocheiro, Edmund mancando atrás dela. O homem mais velho estava acordando, tocando uma protuberância considerável na parte de trás de sua cabeça. Milord! Hartwell tentou se levantar rapidamente, mas cambaleou. Perdoai-me, milord. O eixo. Algo estava errado com o eixo. Fique calmo, Hartwell, disse Edmund, apoiando-se no braço de Clara, sem nem perceber o quão natural o gesto havia se tornado. O importante é que estamos todos vivos. Clara examinou rapidamente o cocheiro. Além da pancada na cabeça e alguns arranhões, ele parecia estar bem. Podeis caminhar? Perguntou ela. Hartwell assentiu, embora ainda estivesse visivelmente zonzo. Sim, senhorita, mas a carruagem... Todos olharam para os destroços. Era óbvio que o veículo estava além de qualquer reparo. Mais preocupante ainda, conforme Edmund examinou os restos do eixo quebrado, uma suspeita sombria começou a formar-se em sua mente. Isso não foi um acidente, murmurou ele, pegando um pedaço de metal que claramente havia sido cortado parcialmente antes de se partir completamente. Clara e Hartwell trocaram olhares preocupados. O que quereis dizer, milord? Perguntou Clara. Alguém sabotou minha carruagem. A voz de Edmund estava fria e perigosa. Alguém queria me ver morto. O silêncio que se seguiu foi pesado com implicações. Quem quereria fazer mal ao novo Lorde de Ravens Hollow? E por quê? Precisamos voltar à propriedade, disse Edmund finalmente. E precisamos manter isso em segredo até que eu possa investigar adequadamente. Clara assentiu, mas sua mente estava acelerada. Se alguém havia tentado matar Lord Edmund, ele ainda estava em perigo. E por alguma razão que ela não conseguia compreender completamente, a ideia de algo acontecer com ele fazia seu coração apertar de uma forma que não tinha nada a ver com lealdade de empregada. A caminhada de volta à propriedade foi lenta e cuidadosa. Edmund ainda estava ferido e apoiava-se ocasionalmente em Clara, que se mostrou surpreendentemente forte para alguém de sua estatura delicada. Hartwell seguia atrás, murmurando desculpas e teorias sobre o que poderia ter causado o acidente. Durante o percurso, Clara encontrou-se observando seu senhor com novos olhos. Longe da figura intimidante que havia imaginado, Edmund mostrava-se pensativo, inteligente e, quando não estava sendo formal, até mesmo gentil. Havia momentos em que ela o pegava olhando para ela com uma expressão indescritível e sentia um calor estranho se espalhar por seu peito.
Clara, disse Edmund de repente, interrompendo seus pensamentos. Era a primeira vez que ele usava seu nome sem o tratamento formal. Sim, milord. Obrigado por tudo que fizestes hoje. Não sei o que teria acontecido se não me tivesseis encontrado. Clara corou, mas manteve os olhos fixos no caminho à frente. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, milord. Não, disse Edmund com convicção. Nem qualquer pessoa teria a coragem, nem a compaixão. Vós sois especial. O coração de Clara bateu mais rápido, mas ela forçou-se a manter a compostura. Era perigoso ler muito nas palavras de um nobre. Homens de sua posição frequentemente diziam coisas que não significavam, especialmente para empregadas jovens e vulneráveis. Quando finalmente chegaram à propriedade, o sol já estava alto no céu. A ausência da carruagem foi imediatamente notada pelos outros empregados que se reuniram no pátio principal com expressões preocupadas. A senhora Hensworth, a governanta, apressou-se em direção a eles. Milord, o que aconteceu? Estais ferido? Seus olhos passaram rapidamente de Edmund para Clara, notando como a jovem empregada apoiava discretamente seu senhor. Houve um acidente com a carruagem, disse Edmund calmamente, mas estamos todos bem, graças aos cuidados competentes da senhorita Whitmore. Clara sentiu todos os olhos se voltarem para ela e desejou poder desaparecer. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, especialmente não de forma positiva. Clara, querida, vós estáis bem? Perguntou a senhora Hensworth, notando o vestido rasgado e o estado geral de desarrumação da jovem. Perfeitamente bem, senhora Hensworth, respondeu Clara rapidamente. Mas Lord Edmund precisa que seus ferimentos sejam adequadamente tratados, e o Sr. Hartwell também sofreu uma pancada na cabeça. Claro, claro! A governanta imediatamente assumiu o controle da situação. Thomas, vá descansar. Clara, leve Lord Edmund ao escritório e trate de seus ferimentos adequadamente. Mandarei buscar o Dr. Morrison da vila. Isso não é necessário, começou Edmund. Com todo o respeito, milord, interrompeu a senhora Hensworth firmemente. Vossa tia me deixou encarregada de cuidar desta casa e de todos que nela vivem. O médico será chamado. Clara escondeu um sorriso. A senhora Hensworth havia servido a família por mais de 30 anos e não se intimidava facilmente, nem mesmo com o novo senhor. Edmund permitiu-se ser conduzido ao escritório, um ambiente rico em madeira escura e decorado com retratos de gerações de Blackthorns. Clara nunca havia estado nesse aposento antes. Era território proibido para empregados de sua posição. Sentia-se deslocada entre os móveis caros e as estantes repletas de livros encadernados em couro. Sentai-vos aqui, milord, disse ela, indicando uma poltrona de couro próxima à janela, onde a luz natural facilitaria seu trabalho. Edmund obedeceu, observando como Clara se movia pela sala com graça natural, apesar de sua óbvia nervosidade. Ela havia trazido uma bacia com água limpa e mais panos, e começou a limpar cuidadosamente os arranhões menores que havia perdido em sua primeira inspeção. Tendes mãos curadoras, observou Edmund suavemente. Aprendi com vossa tia, respondeu Clara, concentrando-se em seu trabalho. Ela fazia questão de que todos os empregados soubessem cuidados básicos de saúde. Dizia que era a responsabilidade dos mais afortunados cuidar dos menos afortunados. Ela tinha razão. Edmund estava silencioso por um momento. Clara, posso fazer-vos uma pergunta pessoal? Clara hesitou, mas assentiu. Tendes algum pretendente? Alguém especial na vila? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela quase derrubou a bacia de água. Eu? Não, milord. Não tenho. Por quê? Sois bela, inteligente, gentil. Certamente os jovens da região devem ter notado.
Clara sentiu o rosto esquentar. Não sou adequada para os jovens da vila, milord. Sou apenas uma empregada órfã. Apenas uma empregada? A voz de Edmund tinha uma nota estranha. Creio que vós vos subestimais grandemente. Antes que Clara pudesse responder, batidas firmes na porta interromperam o momento. A senhora Hainsworth entrou, seguida por um homem baixo e rechonchudo, que Clara reconheceu como Dr. Morrison. Milord, disse o médico, aproximando-se rapidamente. Ouvi dizer que houve um acidente. Deixai-me examinar esses ferimentos. Clara afastou-se respeitosamente enquanto o médico assumia o controle. Durante o exame, ela não pôde deixar de notar como Edmund continuava olhando em sua direção, como se quisesse continuar sua conversa interrompida. Não há nada grave, anunciou Dr. Morrison finalmente. Alguns pontos no corte da testa, repouso por alguns dias e ficareis como novo. Tivestes muita sorte. Não foi sorte, disse Edmund, olhando diretamente para Clara. Foi providência. Depois que o médico terminou seu trabalho e partiu, a senhora Hainsworth voltou-se para Clara. Querida, vós fizestes um excelente trabalho hoje. Lord Edmund tem sorte de que fostes vós a encontrá-lo. Qualquer pessoa teria... começou Clara. Não, interrompeu Edmund firmemente. Qualquer pessoa não teria tido a coragem, a compaixão ou a habilidade que vós demonstrastes hoje. Sou-vos profundamente grato. Clara fez uma reverência, sentindo-se cada vez mais desconfortável com os elogios. Se me permitis, milord, gostaria de voltar aos meus deveres. Naturalmente. Mas Clara... Edmund levantou-se, aproximando-se dela, até ficarem novamente muito próximos. Gostaria de vos ver novamente, para agradecer adequadamente por vossa bondade. O coração de Clara disparou. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que sugeria que seus motivos iam além de simples gratidão. Mas isso era impossível. Ela era apenas uma empregada, e ele era um lorde. Mundos diferentes, vidas diferentes. Isso não é necessário, milord, murmurou ela. Para mim, é. Clara fez outra reverência e saiu rapidamente do escritório, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na propriedade poderiam ouvi-lo. Enquanto caminhava pelos corredores em direção aos aposentos dos empregados, não conseguia parar de pensar nos olhos azul-acinzentados de Edmund, na gentileza inesperada em sua voz, na forma como a fizera sentir-se especial pela primeira vez em sua vida. Mas também não conseguia esquecer suas palavras sobre o acidente. Alguém queria me ver morto. Se isso fosse verdade, Lord Edmund ainda estava em perigo. E por razões que Clara não conseguia explicar nem para si mesma, isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Naquela noite, enquanto os outros empregados dormiam, Clara permaneceu acordada em sua pequena cama, olhando pela janela em direção aos aposentos do senhor da casa. Havia uma luz acesa no escritório de Edmund, e ela se perguntava se ele também estava tendo dificuldades para dormir. O que ela não sabia era que várias janelas acima, Edmund de fato estava acordado pensando nela. Pensando em como havia se sentido quando ela o tocou, em como seu coração havia acelerado quando ela sorriu, em como havia se sentido mais vivo em algumas horas com ela do que em anos de vida em Londres. E nem Clara, nem Edmund sabiam que nas sombras da propriedade alguém os observava. Alguém que não ficara nada satisfeito com o fracasso do acidente daquela manhã. Alguém que já estava planejando uma segunda tentativa, mais definitiva desta vez. 3 dias após o acidente, Edmund estava oficialmente confinado a seus aposentos por ordens médicas, mas sua mente inquieta não conseguia descansar. A cada hora que passava, tornava-se mais claro que alguém em Ravenshollow havia tentado matá-lo, e essa pessoa ainda estava livre, possivelmente planejando outro ataque.
Pior ainda, Edmund não conseguia parar de pensar em Clara Whitmore. A jovem empregada havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Oficialmente, ela vinha verificar seus ferimentos 2 vezes ao dia, uma tarefa que a Senhora Hensworth havia atribuído a ela, já que demonstrou tal competência no cuidado inicial. Mas Edmund suspeitava que havia mais por trás da decisão da governanta do que simples praticidade médica. Na manhã do 4º dia, Clara bateu suavemente à porta do escritório de Edmund, carregando sua habitual bandeja com medicamentos e bandagens frescas. Quando entrou, encontrou-o de pé próximo à janela, observando os jardins com uma expressão sombria. "Milord", disse ela suavemente, "o Dr. Morrison foi claro sobre a necessidade de repouso." Edmund virou-se, e novamente Clara sentiu aquele estranho aperto no peito ao ver os olhos dele. Mesmo com o curativo na testa e algumas contusões que ainda não haviam desaparecido completamente, ele era incrivelmente atraente. Havia algo em sua presença que a fazia sentir-se simultaneamente segura e em perigo. "Não consigo descansar", disse Edmund, aproximando-se dela. "Há coisas demais acontecendo nesta propriedade que não compreendo." Clara colocou a bandeja sobre a mesa e começou a preparar as bandagens limpas. "A que vos referis, milord?" Edmund hesitou. Durante os últimos dias, havia conduzido suas próprias investigações discretas sobre o acidente. O que descobrira era perturbador. "Clara, há quanto tempo trabalhais aqui?" 8 anos, milord, desde a morte de meus pais. E durante esse tempo, notastes algo estranho, comportamentos incomuns entre os empregados, visitantes misteriosos, conversas que cessavam quando aparecíeis? Clara parou o que estava fazendo e o olhou atentamente. Havia algo em sua voz que a preocupava. "Por que perguntais isso?" "Porque acredito que minha vida ainda está em perigo. E talvez a vossa também, agora que vos tornastes próxima a mim." O coração de Clara acelerou, tanto pela implicação do perigo, quanto pela sugestão de proximidade. "Milord, não compreendo." "Sentai-vos, por favor." Edmund indicou uma cadeira próxima à sua mesa. "Há coisas que preciso vos contar." Clara obedeceu, suas mãos entrelaçadas no colo. Edmund puxou outra cadeira para ficar de frente para ela, e a proximidade fez o ar entre eles parecer eletrizado. "Nos últimos 3 dias", começou Edmund, "falei discretamente com vários empregados antigos da propriedade. Descobri coisas perturbadoras sobre a morte de meu tio." "Lord Blackthorne morreu de problemas do coração", disse Clara, confusa. "Todo mundo sabe disso." "Isso é o que todos acreditam. Mas o Dr. Morrison, depois de algumas taças de conhaque e muita insistência minha, admitiu que havia aspectos estranhos na morte de meu tio. Sintomas que não eram inteiramente consistentes com problemas cardíacos." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Estais sugerindo que..." "Estou sugerindo que meu tio pode ter sido envenenado e que quem o matou agora quer me eliminar também." O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara tentou processar essas informações, mas sua mente estava girando. Mas quem faria tal coisa? E por quê? Essa é a pergunta de 1 milhão de libras. Edmund inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. "Clara, preciso que me conteis tudo o que sabeis sobre os últimos meses de vida de meu tio. Qualquer coisa, por menor que pareça." Clara fechou os olhos, tentando lembrar. Ele estava diferente nos últimos meses. Mais recluso, mais paranoico. Começou a trancar certas partes da casa, especialmente a ala leste. Dizia que havia documentos importantes que precisavam ser protegidos. "Documentos? Que tipo de documentos?" "Não sei, milord.
Mas lembro-me de que ele passou muito tempo correspondendo-se com advogados de Londres, e havia um homem que vinha visitá-lo regularmente, um homem que eu nunca havia visto antes. Alto, magro, sempre vestido de preto. Edmund franziu o senho. Podeis descrevê-lo melhor? Tinha cabelos grisalhos e uma cicatriz pequena no queixo. Olhos muito escuros, quase pretos. E havia algo nele que me deixava desconfortável. Os outros empregados também o evitavam. Sabeis o nome dele? Clara balançou a cabeça. Vosso tio sempre o chamava apenas de Sr. Aldridge. Mas uma vez ouvi por acaso uma conversa entre eles no escritório. Estavam discutindo sobre eliminar obstáculos e proteger os investimentos. Na época, pensei que se tratava de negócios normais. Mas agora parece muito mais sinistro, terminou Edmund. Levantou-se e começou a caminhar de um lado para outro, claramente agitado. Clara, há algo mais que preciso vos dizer. Algo que pode vos chocar. Clara preparou-se mentalmente. O que é, milord? Edmund parou de caminhar e a olhou diretamente nos olhos. Nos últimos 3 dias, descobri que não herdei apenas esta propriedade. Meu tio estava envolvido em atividades que iam muito além da administração de terras. Que tipo de atividades? Contrabando. Especificamente, contrabando de obras de arte roubadas da França durante as guerras napoleônicas. Esta propriedade serviu como um ponto de armazenamento e distribuição por anos. Clara ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Isso é impossível! Vosso tio era um homem honrado. Eu também pensava assim, mas encontrei evidências escondidas em um compartimento secreto em sua mesa. Cartas, recibos, até mesmo mapas mostrando rotas de contrabando através do canal. Mas isso significa que quando herdei esta propriedade, também herdei uma operação criminosa extremamente lucrativa. E alguém, provavelmente este Sr. Aldridge, não quer que eu exponha tudo, ou, pior ainda, que eu assuma o controle. Clara levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente estava lutando para processar essas revelações. O mundo que conhecia, a vida segura e simples que havia construído em Ravenshollow, estava desmoronando ao seu redor. Clara, disse Edmund suavemente, aproximando-se dela. Lamento ter que vos contar isso. Sei que deve ser chocante. É mais do que chocante, murmurou ela, ainda olhando pela janela. É terrível. E se tendes razão sobre alguém querer vos matar, então estou em perigo e qualquer pessoa próxima a mim também está. Clara virou-se para encará-lo e Edmund ficou surpreso ao ver lágrimas nos olhos verdes dela. Então por que me contastes? Por que me envolvestes nisso? A pergunta de Clara atingiu Edmund como um soco. Por que havia contado a ela? A resposta óbvia era que precisava de alguém em quem confiasse, alguém que conhecesse a propriedade e seus empregados. Mas a verdade mais profunda era muito mais complicada. Porque Edmund hesitou, lutando com palavras que nunca havia dito antes. Porque confio em vós mais do que em qualquer outra pessoa que conheci. E porque não consigo parar de pensar em vós. O ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Clara olhou para ele, seus olhos grandes e vulneráveis. Milord, não deveis dizer tais coisas. Por que não? Edmund deu um passo em direção a ela. Porque sou um lorde e vós sois uma empregada. Porque a sociedade diz que não é apropriado. Porque é perigoso, sussurrou Clara. Para ambos. Talvez seja. Edmund estava agora tão próximo que podia sentir o calor que emanava dela. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto. E o que sentis? A voz de Clara era quase inaudível. Que vos amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Clara olhou para Edmund com uma mistura de choque, alegria e terror.
Havia sonhado com essas palavras, mas nunca imaginara que realmente as ouviria. Edmund, ela sussurrou, usando seu nome pela primeira vez. Dizei-o novamente, pediu ele, seus olhos intensos fixos nos dela. Edmund, repetiu Clara, e o nome soou como uma carícia em seus lábios. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto, seu polegar traçando a linha de sua maçã do rosto. Clara, sei que isso é loucura, sei que há 1000 razões pelas quais não deveria vos amar, mas não posso evitar. Clara fechou os olhos, permitindo-se por um momento sentir a magia daquele toque. Eu também vos amo, admitiu finalmente. Tentei lutar contra isso. Tentei me convencer de que eram apenas fantasias tolas de uma empregada órfã, mas... Edmund não a deixou terminar. Inclinou-se e beijou-a suavemente. Um beijo cheio de ternura e promessa. Clara derreteu em seus braços, todas as suas defesas desmoronando. Por um momento precioso, não havia diferenças de classe, não havia perigo, não havia nada além deles dois e do amor que haviam encontrado. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Edmund apoiou sua testa contra a dela. Clara, sei que não posso oferecer-vos um futuro convencional. Nossa situação é impossível sob muitos aspectos, mas se quiserdes ficar ao meu lado, enfrentaremos isso juntos. Quero, disse Clara sem hesitação. Mas Edmund, se realmente há alguém tentando vos matar... Um ruído súbito no corredor os fez se separarem rapidamente. Passos pesados se aproximavam da porta do escritório. Edmund gesticulou para Clara se afastar dele, e ela rapidamente voltou para perto da mesa onde havia deixado as bandagens. A porta se abriu sem uma batida prévia, e a figura imponente de um homem desconhecido preencheu a entrada. Clara reconheceu-o imediatamente pela descrição que havia dado momentos antes. Alto, magro, cabelos grisalhos e uma pequena cicatriz no queixo. Sr. Aldridge. Lord Blackthorne, disse o homem com uma voz suave que não combinava com sua aparência intimidante. Que prazer vê-lo recuperado do seu infortunado acidente. Edmund endireitou-se, assumindo instantaneamente a postura formal de um nobre. Sr. Aldridge, presumo, não estava esperando vossa visita. Não? Que estranho. Pensei que após assumir a propriedade, vos interessaríeis em conhecer os associados comerciais de vosso tio. Os olhos escuros de Aldridge moveram-se para Clara, que tentava se tornar invisível perto da mesa. E esta encantadora jovem é... Minha enfermeira temporária, disse Edmund rapidamente. Senhorita Whitmore, podeis nos deixar? Clara fez uma reverência rápida, mas quando se dirigia à porta, Aldridge bloqueou seu caminho. Momento, minha querida. Vós sois a jovem corajosa que salvou nosso querido Lord Edmund do acidente, não é? Sim, senhor, murmurou Clara, mantendo os olhos baixos. Aldridge sorriu, mas havia algo predatório em sua expressão. Que sorte extraordinária para Lord Edmund! E que coincidência notável que estivesseis passando exatamente por aquele local, naquele momento específico. Edmund sentiu um arrepio de alarme. Havia uma insinuação perigosa nas palavras de Aldridge. Sr. Aldridge, a senhorita Whitmore estava simplesmente cumprindo seus deveres quando encontrou o acidente. Não há nada de suspeito nisso. Claro que não, disse Aldridge suavemente, mas seus olhos permaneceram fixos em Clara. Bem, minha querida, podeis ir agora. Tenho negócios importantes para discutir com vosso senhor. Clara saiu rapidamente, mas não antes de trocar um olhar significativo com Edmund. Ela podia sentir os olhos de Aldridge em suas costas enquanto caminhava pelo corredor, e teve que lutar contra o impulso de correr. Assim que Clara saiu e fechou a porta, a atmosfera no escritório mudou dramaticamente.
Aldridge abandonou qualquer pretensão de cortesia. Vós sois mais esperto do que vosso tio pensava que seríeis, disse ele, caminhando pela sala como se fosse o dono, mas não tão esperto quanto pensais. Não sei do que estáis falando, respondeu Edmund, mas sua mão moveu-se instintivamente para a gaveta da mesa onde havia escondido uma pistola carregada. Oh, creio que sabeis exatamente do que estou falando. Vossa pequena investigação sobre os negócios de vosso tio não passou despercebida, nem vossa óbvia afeição pela empregadinha. Edmund manteve sua expressão neutra, mas internamente estava calculando suas opções. Aldridge estava claramente perigoso, e agora Clara também estava em risco. Vede bem, Lord Edmund, continuou Aldridge. Vosso tio e eu tínhamos um acordo muito lucrativo. Ele fornecia o local e a respeitabilidade aristocrática, e eu cuidava dos aspectos mais práticos do negócio. Quando ele começou a ter escrúpulos, tornou-se necessário fazer alguns ajustes. Vós o matastes. Ele morreu de problemas cardíacos, muito naturalmente, considerando o estresse que estava enfrentando. Aldridge sorriu friamente. E quando ficou claro que vós poderíeis ser igualmente problemático, bem, acidentes acontecem, mas sobrevivi. Uma inconveniência temporária, embora deva admitir que estou impressionado com a dedicação de vossa pequena salvadora. Ela realmente parece se importar convosco. A ameaça implícita fez o sangue de Edmund ferver. Se tocardes nela... Oh, não preciso tocá-la. Pelo menos não ainda. Aldridge puxou uma cadeira e sentou-se casualmente. Vede, Lord Edmund, estou aqui para fazer-vos uma proposta. Podeis continuar os negócios como vosso tio fazia, fingir que não sabeis de nada, e todos vivemos felizes para sempre. Ou coisas muito desagradáveis começarão a acontecer com pessoas de quem gostais. Começando, talvez, com a adorável senhorita Whitmore. Edmund lutou para controlar sua raiva. Que tipo de negócios exatamente? Nada muito complicado. Obras de arte continuam chegando da França. Há ainda muito que foi mal colocado durante as guerras. Elas são armazenadas aqui temporariamente antes de serem vendidas para colecionadores privados em toda a Europa. Vós forneceis o local e fazeis vista grossa e recebeis uma porcentagem muito generosa dos lucros. E se eu recusar? Aldridge levantou-se, alisando sua jaqueta. Então descobrireis que acidentes têm uma tendência a se repetir. E desta vez, talvez vossa pequena enfermeira não esteja por perto para vos salvar. Saiu do escritório tão abruptamente quanto havia chegado, deixando Edmund sozinho com pensamentos turbulentos. A situação era pior do que havia imaginado. Não apenas sua própria vida estava em perigo, mas agora Clara também estava na mira de Aldridge. Edmund abriu a gaveta da mesa e pegou a pistola, verificando se estava carregada. Também retirou uma segunda arma menor que havia adquirido discretamente no dia anterior. Se Aldridge queria jogar um jogo perigoso, Edmund estava preparado para retribuir. Mas primeiro, precisava proteger Clara. Clara passou o resto do dia em um estado de ansiedade extrema. A aparição de Aldridge havia confirmado todas as suspeitas terríveis de Edmund, e a forma como o homem a havia olhado a fez sentir como se fosse uma presa sendo avaliada por um predador. Quando a noite chegou, ela estava incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. A senhora Hensworth notou sua agitação e finalmente a mandou para seus aposentos mais cedo, dizendo que ela parecia estar incubando uma doença. Clara subiu para seu pequeno quarto no sótão, mas não conseguia descansar. Continuava pensando em Edmund, na declaração de amor que haviam trocado e no perigo que agora os cercava. Por volta das 10 horas, ouviu uma batida suave em sua porta. Clara! A voz baixa de Edmund a fez pular da cama. Ela abriu a porta rapidamente e ele entrou, fechando-a silenciosamente atrás de si.
Estava vestido totalmente de escuro e carregava algo nas mãos. Edmund, não deveis estar aqui. Se alguém vos vir... Escutai-me, disse ele urgentemente pegando suas mãos. Aldridge fez ameaças contra vós. Não estáis segura aqui. O que quereis dizer? Edmund contou-lhe rapidamente sobre sua conversa com Aldridge. Quando terminou, Clara estava pálida como um fantasma. Então ele realmente matou vosso tio. E tentará nos matar também se não fizermos algo. Edmund estendeu-lhe o objeto que havia trazido. Uma pequena pistola. Sabeis como usar isso? Clara olhou para a arma com horror. Edmund, não posso. Podeis e deveis. Clara, este homem é perigoso além de qualquer coisa que possamos imaginar. Se algo acontecer comigo, precisais ser capaz de vos proteger. Com mãos trêmulas, Clara pegou a pistola. Era mais pesada do que esperava. Há balas suficientes, disse Edmund. E tende cuidado, ela está carregada. O que faremos? Perguntou Clara. Vou investigar a ala leste da propriedade esta noite. Se Aldridge está usando Ravenshollow para armazenar obras de arte roubadas, deve haver evidências lá. Se conseguir provas suficientes, posso levá-las às autoridades. É muito perigoso. E se ele vos pegar? Edmund segurou o rosto dela entre suas mãos. É nossa única chance, Clara. Se não agirmos agora, estaremos para sempre à mercê dele. Clara assentiu relutantemente. Então irei convosco. Absolutamente não. Edmund conhece esta propriedade há apenas algumas semanas. Eu vivo aqui há 8 anos. Conheço cada corredor, cada escada que range, cada passagem secreta. Passagens secretas? Clara corou ligeiramente. Quando era mais jovem, costumava explorar a propriedade. Há passagens que conectam diferentes partes da casa. Foram construídas durante os tempos dos cavaleiros e cabeças redondas, quando esconder pessoas era uma necessidade. Edmund considerou isso. Ter Clara ao seu lado seria realmente uma vantagem, mas também aumentaria o perigo para ela. Se vierdes comigo, disse ele finalmente, deveis prometer-me que ao primeiro sinal de perigo, fugireis. Não tentareis ser heroína. Prometo. E se algo acontecer comigo... Clara colocou um dedo sobre seus lábios. Nada acontecerá. Estaremos juntos. Edmund beijou-a suavemente. Amo-vos, Clara Whitmore. E eu vos amo, Edmund Blackthorne. Às 11 horas da noite, 2 figuras sombrias moviam-se silenciosamente pelos corredores escuros de Ravenshollow Manor. Clara guiava o caminho, levando Edmund através de passagens que ele nunca havia imaginado que existissem. Suas pegadas eram abafadas pelos tapetes espessos, e ambos carregavam pequenas lanternas cobertas para reduzir a luz ao mínimo. A ala leste havia estado trancada desde a morte do tio de Edmund. Mas Clara conhecia uma passagem secreta que levava diretamente ao coração dessa seção da casa. Eles emergiram em um corredor que Edmund nunca havia visto, ladeado por portas que pareciam não ter sido abertas há meses. Por aqui, sussurrou Clara, indicando uma porta dupla no final do corredor. Edmund tentou a maçaneta e ficou surpreso ao descobrir que estava destrancada. A porta se abriu para revelar um salão grande que havia sido completamente transformado. As paredes estavam cobertas com pinturas em diferentes estágios de embalagem, esculturas pequenas estavam arranjadas em fileiras organizadas e havia caixas de madeira empilhadas até o teto. Meu Deus! Murmurou Edmund, movendo sua lanterna para iluminar melhor o espaço. Clara reconheceu algumas das pinturas. Havia visto reproduções em livros na biblioteca. Edmund, algumas dessas obras são famosas. Esta aqui... Ela apontou para uma pintura de uma mulher jovem com um sorriso enigmático. Creio que vi uma versão dela no livro sobre arte francesa. Edmund examinou mais de perto. Não uma versão, Clara. Creio que esta é a original. Todas estas obras são originais roubadas. Eles passaram a próxima hora catalogando mentalmente o que viam.
A quantidade de arte roubada era impressionante. Havia o suficiente para encher um pequeno museu. Mas foi quando Edmund abriu uma das caixas de madeira que fizeram a descoberta mais chocante. Dentro da caixa, cuidadosamente embaladas, havia cartas, centenas delas. E quando Edmund examinou algumas à luz de sua lanterna, percebeu que eram correspondências entre seu tio e vários nobres ingleses, todos aparentemente envolvidos na rede de contrabando. Clara, isto é ainda pior do que pensava, disse ele, sua voz carregada de horror. Meu tio não era apenas um participante nesta operação. Ele era um dos líderes, e há nomes aqui, pessoas em posições muito altas do governo. O que isso significa? Significa que quando Aldridge disse que eu deveria continuar os negócios, não estava apenas falando sobre armazenar arte roubada. Estava falando sobre liderar uma das maiores operações de contrabando da Inglaterra. Clara começou a dizer algo, mas parou abruptamente. Ambos ouviram ao mesmo tempo, passos se aproximando pelo corredor principal. Rápido, sussurrou Clara. A passagem secreta. Eles correram para a parede, onde Clara havia encontrado a entrada oculta, mas quando tentaram abri-la, descobriram que estava presa. Alguém havia bloqueado a passagem pelo outro lado. Os passos estavam ficando mais próximos e agora podiam ouvir vozes. Uma delas era claramente Aldridge. Eles devem estar aqui em algum lugar, dizia ele. Vi luzes se movendo. Edmund puxou Clara para trás de uma pilha de caixas grandes e ambos se agacharam no chão, tentando se tornar invisíveis. A pistola pesava em sua mão e ele podia sentir Clara tremendo ao seu lado. A porta do salão se abriu com um ranger sinistro. Bem, bem, disse a voz de Aldridge, ecoando pelo espaço grande. Lord Edmund e sua pequena companheira. Que surpresa, desagradável. Edmund fechou os olhos por um momento, depois se levantou lentamente, mantendo Clara atrás de si. Aldridge. O homem mais velho estava na porta, flanqueado por 2 outros homens que Edmund não reconheceu. Todos estavam armados. Devo admitir que estou impressionado, disse Aldridge, caminhando casualmente pelo salão. Conseguistes encontrar nosso pequeno tesouro muito mais rapidamente do que esperávamos. Embora, claro, isso complique consideravelmente as coisas. Estas obras pertencem a museus, a famílias, começou Edmund. Estas obras, interrompeu Aldridge, pertencem a quem pode pagar por elas, e temos compradores muito generosos esperando. E se eu recusar continuar esta operação? Aldridge sorriu friamente. Oh, meu querido Lord, receio que essa opção não está mais disponível. Vede, vós sabeis demais agora. E ela, ele apontou para Clara, também sabe demais. Clara saiu de trás de Edmund, sua própria pistola na mão, embora trêmula. Não temos medo de vós, Aldridge riu. Que doce! A pequena empregada quer proteger seu nobre apaixonado. Que romântico! Clara, abaixai-vos, murmurou Edmund, mas ela não se moveu. Há uma solução simples para tudo isso, continuou Aldridge. Vós 2 desapareceis, outro trágico acidente, talvez um incêndio, e eu continuo os negócios com um novo parceiro. Alguém menos problemático. Quem? Perguntou Edmund, embora suspeitasse da resposta. Vosso querido primo Charles, é claro. Ele foi muito mais receptivo às nossas propostas do que vós. Edmund sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Charles era o próximo na linha de sucessão para Ravenshollow. Charles sabe sobre isso? Charles tem sido nosso parceiro silencioso há meses. Quem pensais que forneceu as informações sobre as rotas que vosso tio costumava usar? Quem pensais que nos disse exatamente quando vós estaríeis viajando sozinho pela estrada da floresta? A traição era como veneno correndo pelas veias de Edmund. Seu próprio primo havia orquestrado o acidente que quase o matara. E agora? Disse Aldridge, fazendo um gesto para seus homens. Receio que vossa aventura romântica chegou ao fim.
Os dois homens armados começaram a se mover em direção a Edmund e Clara. Edmund empurrou Clara para o lado e disparou sua pistola, acertando um dos homens no ombro. O homem gritou e caiu, mas o outro continuou avançando. Clara, lembrando-se das instruções de Edmund, também disparou. Sua mira foi menos precisa, mas a bala acertou a perna do segundo atacante, fazendo-o tropeçar. "Correi!" gritou Edmund, pegando a mão de Clara. Eles correram para a porta, mas Aldridge bloqueou seu caminho, uma pistola grande em suas mãos. "Não tão rápido", disse ele, mas antes que pudesse atirar, Clara fez algo completamente inesperado. Ela jogou sua lanterna diretamente no rosto de Aldridge. O homem gritou quando o vidro se estilhaçou e, em sua confusão momentânea, Edmund conseguiu desarmá-lo com um soco bem aplicado. "A passagem!" gritou Clara, correndo para uma parte diferente da parede. "A outra!" Edmund seguiu-a, ouvindo os gritos de raiva de Aldridge atrás deles. Clara encontrou um painel oculto e o empurrou, revelando uma passagem estreita que Edmund nunca teria encontrado sozinho. Eles correram pela passagem escura, suas respirações pesadas ecoando pelas paredes de pedra antigas. Atrás deles, podiam ouvir Aldridge gritando ordens para seus homens feridos. A passagem os levou até a biblioteca principal da casa, onde emergiram de trás de uma estante de livros que Edmund nunca havia percebido que se movia. "Precisamos sair da propriedade", disse Clara, ainda ofegante. "Ele terá mais homens chegando." "Não", disse Edmund firmemente. "Não vou fugir da minha própria casa e não vou deixar que ele continue esta operação." Ele foi até sua mesa e pegou papel e tinta. "Vou escrever tudo o que vimos esta noite. Todos os detalhes, todos os nomes que lemos naquelas cartas. Então, vós levareis esta carta às autoridades na vila. Não vou vos deixar aqui sozinho. Clara, é a única forma. Se algo acontecer comigo, pelo menos a verdade será conhecida." Ele escreveu rapidamente, sua letra normalmente elegante, tornando-se apressada pela urgência. Quando terminou, dobrou a carta e a selou com cera. "Levai isto ao magistrado da vila. Ele saberá o que fazer." Clara pegou a carta, mas suas lágrimas estavam caindo livremente agora. "Edmund, e se não vos vir novamente?" Ele segurou seu rosto entre suas mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. "Então sabei que estes foram os dias mais felizes da minha vida. Encontrar-vos, amar-vos, valeu mais do que todos os anos que vivi antes." Eles se beijaram com a desesperação de dois amantes que podem estar se despedindo para sempre. Quando se separaram, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. "Ide agora", sussurrou Edmund, "antes que seja tarde demais." Clara assentiu, guardando a carta dentro de seu corpete. "Prometei-me que tentareis ficar vivo até que eu volte com ajuda." "Prometo." Ela saiu pela janela da biblioteca, desaparecendo na escuridão da noite. Edmund observou até não poder mais vê-la. Depois se voltou para preparar sua defesa final. Não teve que esperar muito. Dentro de minutos, podia ouvir passos pesados se aproximando da biblioteca. Aldridge havia descoberto sua localização. "Lord Edmund!" A voz de Aldridge ecoou pelo corredor. "Sei que estais aí, e sei que vossa pequena amante escapou, mas isso não importa, ela não chegará muito longe." Edmund verificou sua pistola. Ainda tinha 3 balas. Teria que fazer cada uma contar. A porta da biblioteca se abriu lentamente, e Aldridge entrou, agora com um curativo improvisado, onde Clara havia acertado seu rosto com a lanterna. "Vós dois causastes-me muitos problemas esta noite", disse ele, sua voz fria como gelo. "Mas tudo terminará agora." "Talvez", disse Edmund, saindo de trás de sua mesa com a pistola apontada para Aldridge. "Mas não da forma que pensais." Os dois homens se encararam no silêncio tenso da biblioteca, cada um esperando que o outro fizesse o primeiro movimento.
Lá fora, o vento havia se intensificado, fazendo as janelas balançarem em suas molduras. Foi Aldridge quem quebrou o silêncio. Sabeis, vosso tio implorou no final. Implorou pela vida. Prometeu fazer qualquer coisa que eu quisesse. Mas havia chegado tarde demais para arrependimentos. Meu tio era um homem melhor do que vós jamais sereis. Vosso tio era um covarde que perdeu a coragem para nossos negócios, assim como vós. Edmund não respondeu. Estava calculando ângulos, distâncias, oportunidades. Precisava manter Aldridge falando até que pudesse ter certeza de um tiro limpo. E quanto à vossa pequena Clara, continuou Aldridge com malícia, ela realmente é encantadora. Será uma pena quando meus homens a alcançarem na estrada. A menção a Clara fez o sangue de Edmund ferver, mas ele forçou-se a manter o controle. Ela está mais longe do que pensais. Oh, duvido disso. Vede, conhecemos todas as rotas de fuga desta propriedade. Afinal, utilizamo-las regularmente para nossos negócios. Foi então que Edmund ouviu o som distante, mas inconfundível de cavalos galopando. Muitos cavalos, vindo em direção à propriedade. Aldridge também ouviu e franziu o senho. Que diabos! A distração foi tudo de que Edmund precisava. Atirou e sua bala acertou Aldridge no peito. O homem cambaleou para trás, surpresa estampada em seu rosto. Impossível, murmurou ele, antes de cair pesadamente no chão. Edmund correu até a janela e viu um grupo de homens a cavalo se aproximando da casa principal. À frente deles, montada em um cavalo que claramente não estava acostumada a cavalgar, estava Clara. Ela havia conseguido. Havia chegado às autoridades e voltado com ajuda. Edmund correu para fora da biblioteca e através da casa até a entrada principal, chegando lá exatamente quando Clara desmontava de seu cavalo com a ajuda de um homem que Edmund reconheceu como o magistrado da vila. «Clara!» gritou ele, correndo em sua direção. Ela se virou e correu para seus braços, e eles se abraçaram como se nunca mais fossem se soltar. «Pensei que vos havia perdido», sussurrou ela contra seu peito. «Jamais», respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. «Jamais me perdereis». O magistrado, um homem sério chamado Sir Harold Whitman, aproximou-se deles. «Lord Edmund, esta jovem dama me contou uma história extraordinária. Onde está o homem chamado Aldridge?» «Na biblioteca. Receio que esteja morto». Sir Harold assentiu grimly. «Bem, baseado no que a senhorita Whitmore me disse e nas evidências que ela descreveu, foi claramente autodefesa. Mas precisaremos examinar tudo cuidadosamente». As próximas horas passaram rapidamente. As autoridades catalogaram todas as obras de arte roubadas na ala leste, prenderam os 2 homens feridos de Aldridge, que ainda estavam na propriedade, e começaram o processo de rastrear as cartas que implicavam outros nobres na operação de contrabando. Quando o sol nasceu sobre Ravenshollow Manor, Edmund e Clara estavam sentados nos degraus da entrada principal, observando os oficiais trabalharem. Clara estava aninhada no braço de Edmund, ambos exaustos, mas vivos. «O que acontecerá agora?» perguntou Clara. «Agora», disse Edmund, «finalmente seremos livres para viver nossas vidas como quisermos. Mas eu ainda sou apenas uma empregada e vós sois um lorde». Edmund virou-se para encará-la completamente. «Clara Whitmore, vós salvaste minha vida não uma, mas 2 vezes. Ajudaste-me a descobrir uma conspiração que poderia ter destruído dezenas de famílias inocentes. Sois corajosa, inteligente, compassiva e a mulher mais notável que já conheci». Ele se levantou e, para a total surpresa de Clara, ajoelhou-se diante dela ali mesmo nos degraus da entrada. «Clara, sei que nossa situação é incomum. Sei que haverá desafios pela frente, mas também sei que vos amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Casareis comigo?»
Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos, depois para todos os oficiais e empregados que haviam parado para observar a cena. Edmund, todos estão olhando. Deixai-os olhar. Quero que todo mundo saiba que amo Clara Whitmore e que seria a honra da minha vida se ela concordasse em ser minha esposa. Clara riu através de suas lágrimas. Sois completamente louco. Louco por vós. É isso um sim? É um sim, disse ela. E Edmund se levantou para beijá-la enquanto todos ao redor aplaudiam. 6 meses depois, a primavera havia chegado a Ravens Hollow Manor e com ela uma transformação completa. A propriedade, uma vez sombria com segredos e conspiração, agora brilhava com vida nova. Os jardins estavam florescendo, os empregados sorriam livremente e risadas ecoavam pelos corredores que antes conheciam apenas sussurros conspiratórios. Edmund e Clara casaram-se numa cerimônia simples, mas elegante na igreja da vila, com todos os empregados da propriedade presentes como convidados de honra. A senhora Hensworth chorou durante toda a cerimônia, afirmando que a querida Sinduilpes Clara merecia toda a felicidade do mundo. O Cousin Charles foi preso e julgado por sua participação na operação de contrabando. A revelação de sua traição havia sido um golpe doloroso para Edmund, mas também serviu para mostrar-lhe o valor de pessoas genuínas como Clara em sua vida. As obras de arte foram devolvidas aos seus proprietários legítimos ou a museus apropriados. A ala leste foi transformada em uma biblioteca pública que Clara administrava, oferecendo educação gratuita para as crianças da vila. Numa tarde ensolarada de maio, Edmund encontrou Clara em seu novo escritório na biblioteca, trabalhando em uma carta para um museu em Paris sobre uma pintura que haviam recuperado. Lady Clara, disse ele, usando o título que ela ainda não havia se acostumado completamente. Tenho uma surpresa para vós. Clara levantou os olhos de sua correspondência. Mesmo após 6 meses de casamento, ainda sentia um arrepio de prazer quando Edmund entrava numa sala. Que tipo de surpresa? Edmund colocou um envelope oficial na mesa dela. Uma carta do príncipe regente. Os olhos de Clara se arregalaram. O príncipe regente? Por quê? Abri e vede. Com mãos trêmulas, Clara abriu a carta e leu em voz alta. Lady Clara Blackthorne é por este meio convidada a aceitar o título de Dama do Império Britânico, em reconhecimento por seu serviço extraordinário na recuperação de tesouros artísticos nacionais e sua coragem excepcional diante do perigo. Clara parou de ler e olhou para Edmund com incredulidade. Isto é real? Completamente real. Minha esposa é oficialmente uma heroína nacional. Clara se levantou e correu para os braços de Edmund. Não consigo acreditar. Eu, uma simples empregada órfã. Vós nunca fostes simples, disse Edmund, beijando-a suavemente. Desde o momento em que vos vi cuidando de mim naquela encosta, soube que eras extraordinária. E vós, disse Clara, sois o homem mais maravilhoso que já viveu. Quem mais se apaixonaria por uma empregada e a tornaria sua igual em todos os aspectos? Não vos tornei minha igual, Clara. Vós sempre fostes minha igual. Apenas levou um tempo para que o mundo reconhecesse isso. Eles permaneceram abraçados na biblioteca ensolarada, cercados por livros e pelos fantasmas quietos de seu passado tumultuado. Do lado de fora, podiam ouvir o som de crianças brincando nos jardins e o canto distante de pássaros. Edmund, disse Clara suavemente, às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isto é real. Que quase perdemos tudo naquela noite terrível, mas encontramos algo ainda mais precioso. O que encontramos? Que o amor verdadeiro realmente pode conquistar qualquer obstáculo. Que 2 pessoas dispostas a lutar pela felicidade uma da outra podem superar qualquer diferença de classe ou circunstância. Edmund sorriu,
pensando em como suas vidas haviam mudado desde aquela manhã nebulosa quando sua carruagem rolou pela encosta. E pensar que tudo começou com um acidente. Não foi um acidente, disse Clara com convicção. Foi destino, e estava destinada a vos encontrar naquela estrada, destinada a vos amar, destinada a ser vossa esposa. Então sois uma fatalista agora, Lady Clara? Sou uma mulher apaixonada, casada com o homem dos seus sonhos. Se isso me torna uma fatalista, que assim seja. Edmund riu e a beijou novamente, e enquanto o sol da tarde filtrava-se através das janelas da biblioteca, iluminando seus rostos felizes, ambos sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que todas as obras de arte do mundo. Haviam encontrado um amor que duraria para sempre. Lá fora, o vento primaveril soprava através dos jardins de Ravenshollow Manor, carregando consigo as risadas de crianças, o perfume das flores e a promessa de muitos anos felizes pela frente para Lord e Lady Blackthorne. Dois amantes que provaram que o verdadeiro amor pode superar qualquer obstáculo, derrotar qualquer inimigo e transformar qualquer tragédia numa história de triunfo. E quando as estrelas apareceram naquela noite no céu sobre Ravenshollow, parecia que até mesmo o universo estava sorrindo para a felicidade que finalmente havia chegado àquela propriedade, uma vez sombria, trazida pelo amor entre um nobre ferido e a empregada corajosa que salvou não apenas sua vida, mas sua alma.